Olá, sou Marisa Tanaka, professora de bordado e customização. Eu vim compartilhar com vocês hoje um pouquinho da nossa arte no mini curso de bordado, com o nosso bordado criativo e muitas dicas legais para você. Então vou começar hoje com a nossa primeira aula, mostrando um pouquinho dos nossos materiais e como vou montar o meu risco do bordado criativo. Eu já montei um risco para a gente poder bordar com um bordado inicial, para quem nunca bordou conseguir também completar esse nosso bordado. Eu vou passar aqui para vocês um pouquinho dos materiais que nós vamos usar, né? Então aqui nós vamos um pouquinho das nossas linhas tingidas, réguas, caneta gel prata sempre, pelo meu tecido estar sempre no tecido preto, né? Pedrarias tchecas sempre. Quando eu falo pedrarias tchecas, é por conta que elas são uniformes, tamanhos bem maiores que as outras normais, e o orifício dela passa essa nossa linha de número 8 que aqui está. É o que eu uso para o nosso bordado criativo. E também os moldes de acetato, né? Eu trouxe aqui para vocês o que facilita esses nossos moldes de acetato. Que aqui eu só coloquei somente os nossos moldes e fui riscando, aleatório, como eu quero montar o meu risco. Quem não tem um molde de acetato, faça aqui moldes no papelão da flor que você gosta, da flor que você quer, né? E monta o seu desenho. Quando eu falo que a dica legal aqui é você ter os moldes, é porque eu posso mostrar aqui para vocês o seguinte. Temos aqui uma camiseta já riscada, onde eu fiz ela inteirinha para ser um trabalho estilizado aqui, na verdade. Então, o que facilitou para eu riscar essa minha camiseta? Que se eu tivesse o molde, eu teria que passar com carbono. Eu vou mostrar para vocês como que a gente passa também com carbono. Mas se você tem o molde, você coloca onde você quer, no caso aqui, né? Onde você quer. E aqui você vem montando o seu risco, né? Esse aqui vai ser um trabalho sem folhas, porque vai ser um bordado mais sofisticado, mais estilizado. Então, aqui era só para dar ideia para vocês, essa dica de como é fácil você riscar quando você tem o molde das suas flores, certo? Então, hoje nós vamos bordar, na verdade, essa camiseta aqui. O desenho dessa camiseta aqui, certo? Que ela está aqui. Aqui ela foi desenhada no tamanho original, no nosso A3, né? E aqui foi passada, não com carbono, e sim com os moldes. Eu vou explicar aqui como que nós vamos fazer. Desenhei aqui para vocês, num tecido para facilitar, né? Como que a gente passa esses nosso desenho. Se eu fosse, então, para quem não tem o molde, se eu fosse passar esse meu desenho na camiseta, eu teria que colocar o meu risco, no caso aqui é o carbono branco, porque meu tecido é preto. Então eu teria que colocar aqui o meu carbono, né? Primeiro eu coloco aqui o meu carbono e a minha camiseta, alfineto, né? A gente sempre procura aqui, olha, meio com meio da camiseta, meio do meu risco com meio da minha camiseta. Então eu venho aqui e aqui eu passaria com o meu lápis ou com uma caneta, todos os meus moldes aqui, né? Todos os meus desenhos aqui. Eu faria dessa maneira se eu não tivesse os moldes e fosse passar com o nosso carbono. Para facilitar,
eu gosto sempre de mostrar para vocês que eu acho muito legal essa nossa dica de fazer o seu próprio molde. Não preciso desenhar igual está no meu desenho, mas parecido, então vamos lá, né? O que eu viria aqui? Eu viria aqui, olha, onde eu quero colocar essa flor. Com a caneta gel, meu molde, eu venho aqui e desenho aqui, ó. Sempre simples, né? Por exemplo, aqui ela está assim, mas eu quero ela com 3, um exemplo. Eu posso desenhar 3 flores aqui. Eu vou modificando. Então, isso chama bordado criativo, quando você já do seu risco, você já começa a criar o seu desenho, né? Porque a gente sempre se preocupa em onde eu vou achar o meu risco do meu desenho. Onde que eu tenho um risco legal para fazer, para bordar. Então aqui, se você tem os moldes, você mesmo vai criando, vai colocando onde você quer, a disposição que você quer do seu molde, né? E aqui vamos fazendo. Então, é rapidinho, vou fazer só um nicho de cada flor, né? E aqui eu tenho um moldezinho desse nosso pequenininho. Então, vamos lá. Aqui eu venho desenhando. E você pode centralizar ela, você pode distribuir como essa camiseta foi feita, aquela que eu mostrei já desenhada. Ou você pode fazer assim em nichos, bem esparramada. A vantagem de você ter os moldes, quando você faz o molde das flores que você gosta, é essa. Então essa é uma dica legal para você montar o seu risco. Então aqui, né? Então esse seria... E sempre pro miolinho da minha flor, eu tenho a régua aqui de círculos, que eu preciso puxar aqui. Acho o meio da minha flor e centralizo aqui o círculo do tamanho que eu quero o meu miolinho. Fecho as minhas pétalas, um de cada vez, né? E aqui o meu desenho tá pronto. Aqui a mesma coisa, acho o meu miolinho, venho risco aqui e aqui já fecho também as minhas pétalas. Ó, fiz as minhas flores, as folhas, os galhos, aí vem um pouquinho da sua liberdade de criar, né? Que você pode desenhar suas folhas nas posições que você quer. Você vem com alguns galhos, né? Aqui, da maneira que você quer bordar. Então, essa é a liberdade de criar quando você tem seus moldes. E eu sempre digo, preciso ter esses moldes de acetato? Não, você pode fazer o seu molde com o papelão. E aqui eu venho sempre com preenchimentos, né? Que eu acho que o bacana é quanto mais você preencher o seu bordado, mais bonito ele fica. Este bordado que nós vamos fazer hoje é o básico, é o início do nosso bordado criativo, certo? Então aqui, o que eu estou passando para vocês é como riscar o meu bordado, como iniciar o meu bordado. Existem dessas duas maneiras, você criando com seu próprio desenho ou você passando o seu desenho que você tem, que você quer bordar com o carbono dessa maneira, né? Que aqui eu coloco meu desenho, sempre achando a metade, aqui a metade da sua peça com a metade do desenho, sempre centralizando e depois colocar o carbono para você passar o seu risco. Aqui outro detalhezinho que eu fiz foi esses pontinhos que nós vamos bordar depois também, só para dar
um complemento de acabamento no seu bordado. Aí eu venho aqui, com uma régua qualquer, eu meço aqui e eu venho riscando aqui. Olha que simples que é o nosso risco para o nosso bordado. E aqui você vai... Eu já tenho essa régua com essa medida, mas você pode medir de 2 a 1,5 centímetros entre elas, se você não tem essa régua. E aqui faço um longo, um curto, como a nossa camiseta foi bordada. Então, aqui está uma ideia de como bordar os nossos riscos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais. Aqui eu posso fazer uma folha sem os galhos, né? E aqui a gente vai montando a maneira, do jeito, a disposição que você quer dar no seu bordado. Olha como que já vai dando vida na nossa peça. E essa foi a nossa aula de hoje, com essas dicas de como riscar o nosso bordado. Se ficou alguma dúvida, vai lá nas minhas redes sociais e até a próxima aula.